Olá, pessoal. Como é que vão? Tudo bem? Como prometi, eu sou Euclides aqui gravando, né, trazendo aqui algumas informações importantes para o pessoal aí da primeira série do Salesiano Dom Bosco, tá? E aí eu gostaria de lembrar vocês, né, fazer um breve comentário, né, do que é que vai, né, estar presente na avaliação de vocês amanhã. É importante que eu disse a vocês que vai cair conteúdos do capítulo 1, capítulo 3 e capítulo 4, né? Aquele iniciozinho do capítulo 4. Lembrando que o capítulo 1, ele traz os principais conceitos do ofício do historiador, né? Ele fala sobre a questão do trabalho do historiador, né? Lembre-se que o trabalho do historiador é um trabalho investigativo, né? Para recuperar o passado. Para isso, o historiador, ele usa eh, muitas ferramentas, inclusive ele usa os chamados documentos históricos, né? A resgatar o passado, na verdade, é uma interpretação do passado, né, pelas fontes históricas, lembrando a vocês que as fontes históricas, ela pode ser documento escrito, ela pode ser documentos iconográficos, fotografias, pinturas, né, qualquer tipo de vestígio deixado pelo homem, tá? E então o historiador ele resgata essas fontes históricas e ele faz o quê? E ele faz uma interpretação desse passado. Tá? É importante lembrar isso a vocês. Lembre-se que nesse processo haviam várias escolas de historiadores, né? Da historiografia. A escola positivista, que analisa a história de maneira tradicional, factual, né? Analisa a história a partir do olhar do vencedor, né? E no início dos anos 30, de 1930, né, do século XX, surge a escola dos análises, né, que teve um papel muito importante, que passa a analisar a história agora a partir de uma situação dos vencidos, né? Situação agora da classe trabalhadora, dos soldados, né? Do trabalhador que levou, por exemplo, que construíram as pirâmides, né? Das mulheres, ou seja, a história daqueles que praticamente era esquecido. E aí a história era contada a partir da visão dos heróis, né, dos reis, dos presidentes, dos generais, etc. Tá? A escola dos análises traz essa visão, né, essa nova visão de analisar a história a partir exatamente de uma situação dos vencidos, né, das pessoas invisíveis da história. Tá? Lembrando a vocês também que a história ela tem o objeto da história é o tempo também, né, de estudo, o tempo passado, os fatos que aconteceram no passado. Lembrando a vocês que nós temos dois tipos, estudamos dois tipos de tempo, né, quando se refere ao tempo. O tempo cronológico, né, que é aquele que se pode contar, que é aquele que se conta através do calendário, do relógio, do cronômetro, né? Lembre-se aí quando eu falei do deus Cronos, devorando seus filhos, que é o deus do tempo, né? Assim como Cronos devorava os filhos, o tempo nos devora, né? Com o passar do tempo. Então, esse tempo cronológico, lembrando que surge aí o calendário, né? Pode ser contado através do calendário, que o calendário ele é uma criação cultural. Lembrando a vocês que existem vários tipos de calendário. Calendário judaico, calendário cristão, que é o nosso, né, que é o calendário universal, o calendário muçulmano, o calendário chinês. Então, o calendário está muito arraigado à questão cultural, é um aspecto cultural. Tá? Não esqueça isso. Outro ponto também interessante é você lembrar do tempo histórico. Tá? Então, falei do tempo cronológico, que é aquele que você pode contar, que você pode medi-lo através do calendário, através do relógio, e o tempo histórico é aquele em que a sociedade ela vive, é o momento em que a sociedade vive. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu posso ter um tempo histórico a partir do momento em que você chega numa comunidade indígena, por exemplo, na Amazônia, você vai chegar numa comunidade que vive em pleno século XXI, que vive como se vivesse na pré-história, né? Ainda com agricultura praticamente subsistência, ainda não utiliza a linguagem escrita. Então, essas comunidades, elas podem, você pode encontrar uma comunidade, por exemplo, que não tem água, luz elétrica, água encanada, internet, e você, poxa, essa comunidade ela vive como se estivesse no século XIX. Então, o tempo histórico é isso, né? O tempo em que aquelas sociedades elas vivem de acordo com o seu desenvolvimento cultural, econômico e etc. Tá?
Bom, então, lembrando também que nesse capítulo 1 você tem a questão da memória e patrimônio. Tá? Lembrando que a memória que a gente estuda é a memória coletiva, é aquilo que nos traz, que nos identifica coletivamente. Não é? Então, por exemplo, um acontecimento ele pode estar ligado a uma coletividade, certo? Por exemplo, imagine uma invasão dos holandeses em Olinda. Então, isso é uma memória, tá? Isso é um fato histórico que remete-se a uma memória, que pode ser retomada ou mantida a partir de um patrimônio. Então, de repente, as invasões holandesas e os holandenses rechaçaram e expulsaram os holandeses. Aí, de repente, ergue lá um monumento em comemoração, digamos, em memória a essa vitória. Então, aquele monumento, né, pode se tornar assim um patrimônio. Então, o patrimônio ele pode ser material, né, geralmente as construções, por exemplo, o Forte Reis Magos é um patrimônio material, o Olinda, o casario antigo de Olinda é um patrimônio material, o casario de Ouro Preto é um patrimônio material, certo? E pode ser também um patrimônio cultural, histórico e imaterial, que geralmente são os saberes e fazeres. Então, como por exemplo, as danças, o frevo é um patrimônio imaterial, o samba é um patrimônio imaterial, as comidas, né, o acarajé é um patrimônio imaterial. Então, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com referências de coletividade. Tá? Esse patrimônio ele pertence a uma coletividade, a uma memória de uma coletividade. Tá? Bom, no capítulo 3 a gente fala sobre as migrações, certo? O tema sobre migrações. Lembrando a vocês que o tema sobre migrações, por que os povos migram, né? A gente começa falando sobre isso. Então, as imigrações, elas faz parte da história da humanidade desde a pré-história. Lembre-se que a pré-história é dividida em dois momentos. Paleolítico, né? Quando o homem tinha, os seres humanos viviam algumas características, como por exemplo, eles viviam da caça, da coleta de frutos e raízes, e eram nômades. Tá? Por quê? Porque eles eram nômades, porque eles precisavam se deslocar para poder é, é, encontrar o meio de sobrevivência. Tá? Então, eles viviam em bandos. No final do Paleolítico, eles desenvolvem a utilização do fogo, né? Que isso permite que eles se desloquem ainda para lugares mais distantes, mais frios. Quando chega no Neolítico, você tem um ponto bem importante, que é a transformação cultural no sentido de surgimento da agricultura. O domínio da agricultura faz com que esse homem passe agora, de certa forma, a ficar fixo. Certo? Surgimento das primeiras comunidades, das primeiras civilizações, que normalmente eram as margens dos grandes rios, porque com a agricultura eu preciso de quê? De terra e água em abundância. Tá? E aí, desde a pré-história, esse homem migra. Ele migra por quê? Ele migra por uma necessidade de sobrevivência. E aí você vem para as migrações modernas, né? Por exemplo, no Brasil, a história da imigração é desde o início da colonização. Quando chegaram os portugueses, depois vieram os africanos escravizados, que vieram numa imigração forçada. Depois nós teremos a imigração do século XIX, incentivada pelo governo, né? Aqueles europeus que chegam a partir de 1850 no Brasil para trabalhar na lavoura do café, dentro de um projeto do governo de embranquecimento do Brasil também, já que havia também uma possibilidade do fim da escravidão. Tá? Então vamos substituir essa mão de obra por uma mão de obra assalariada branca, né? E assim embranquecer o Brasil. E havia algumas ideias racistas de que a presença africana no Brasil negra estabelecia uma ideia de subdesenvolvimento, né? E para você desenvolver o país tinha que incentivar a vinda dos brancos. E aí, claro, chega esses imigrantes no sul, sudeste do país, né? Somente na região de São Paulo, muitos vieram da Europa para trabalhar na lavoura cafeeira, fugindo também de conflitos bélicos lá na Europa. E aí é importante lembrar que o governo passa a incentivar essa vinda através da imigração subvencionada, ou seja, imigração patrocinada pelo governo. Então eles chegam aqui, aqueles que chegaram em maior número, alemães, italianos, espanhóis e portugueses, chegando ali naquela região, desenvolvendo na região sul, sudeste,
no caso a região sudeste, atualmente em São Paulo, para trabalhar na lavoura cafeeira. Tá? Então, essa é a imigração do século XIX. A partir do século XX, né, até a primeira metade do século XX, nós temos imigrações internas. No início do século XX, muitos nordestinos saíram para ir trabalhar no ciclo da borracha, na região amazônica. E a partir da década de 50 do século XX, década de 50 e década de 60, nós temos uma imigração pela questão climática, né, pela questão da seca. Nordestinos abandonando os seus lugares para ir para São Paulo, que estava em crescimento, ou Brasília, né, chamado de os candangos lá em Brasília, né, que chegavam lá. E aí, lembrando que essa fuga acontecia em Pau de Arara, né, o êxodo rural, né, ele acontecia em Pau de Araras, que eram aqueles caminhões que botavam as pessoas em cima das carrocerias, e aí passavam viagem de 15, 20 dias, dependendo, né, longas viagens, num desconforto total. Então, lembrando que o nordestino ele sai por uma questão climática, né? Ele sai pelo fato de que ele vai tentar sobrevivência e um emprego em cidades como São Paulo, que estava em crescimento. E aí é importante lembrar dessa imigração, que você tem essa imigração exatamente as modernas, né? Como, por exemplo, a imigração por conta das guerras, né? Nós estamos assistindo agora a guerra da Ucrânia, né? E as pessoas abandonando o país, né? Isso é uma forma também de migração. As guerras, questões climáticas, né? Tem os povos ilhas que vão perdendo suas ilhas sendo invadidas pela água por conta do, do aquecimento global. As pessoas vão abandonando seus lugares de origem e indo para outros lugares. Então, a imigração ela pode ser por vários motivos. Tá? Migração por conflitos, migração por necessidade de emprego, de sobrevivência, migração por questões climáticas, migração por perseguições políticas e religiosas. Tá? E, finalmente, nós chegamos no capítulo 4. A gente vai falar um pouquinho sobre as sociedades, as estruturas sociais na história. Lembrando a vocês que as classes sociais elas surgem exatamente quando surge a propriedade privada. Tá? Lá nos primórdios, na antiguidade oriental. E aí vem as sociedades, as primeiras sociedades eram sociedade hierárquica e sociedade estamental. O que é a sociedade estamental? Sociedade em que a posição do indivíduo ela está de acordo com o seu nascimento. Ou seja, uma vez eu nasci nobre, eu serei nobre até morrer. Uma vez eu nasci escravizado, serei escravizado até morrer. Essa é o que a gente chama de sociedade estamental, que também pode ser chamada, em algumas sociedades, sociedade de castas. Né? Lembra lá a sociedade indiana, né? Que a casta ela tem a ver com a questão religiosa. Né? O cara é aquele que era os brahmanes, os vaixais, né, os chátrias, até os dalits, né, que era a poeira e exatamente do pé de Brahma. Né? Então, a posição do indivíduo era de acordo com a questão, com a casta religiosa. Certo? E na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga nós temos as sociedades, dois tipos de sociedades interessantes que eu falei para vocês. A espartana, que era a sociedade voltada para a formação de militares, de guerreiros, e que era dividida em espartanos, periecos e ilotas. Espartano, classe dominante, os guerreiros. Periecos, habitantes dos arredores, não tinham direitos políticos, nem eram considerados guerreiros. E os ilotas, que eram espécie de servos do Estado. Lembrando que nascer em Esparta não necessariamente era considerado cidadão espartano. Você teria que nascer numa família espartana. Vem os atenienses. Atenas desenvolve para uma democracia. Né? E as classes sociais, elas estão lá desde o início. Como eupátridas, que eram os bem-nascidos ou os nobres, donos das melhores terras. Os georgóis, que eram comerciantes e artesãos ricos ou prósperos. Que depois vem, georgóis não, demiurgos, que eram artesãos ricos e prósperos. Aí agora sim, georgóis, que eram pequenos camponeses. Tetas, que eram os sem terras ou marginalizados em geral. E depois vem os metecos estrangeiros e os escravizados, que a princípio era por guerra e também por dívidas. Depois a escravidão por dívida ela é abolida. Vem os reformadores, como Solon, e vai ampliando esse direito à cidadania. Até chegar a Clístenes, né, que cria e que amplia o direito à cidadania a todos os homens. Aí você vai pegar Eupatra, Demiurgos, Georgóis e Tetas,
todos os homens, sexo masculino, nascidos em Atenas, maior de 18 anos e filhos de pai e mãe ateniense, tinham direito à cidadania em Atenas. Mulheres, escravizados e estrangeiros estavam de fora. Lembrando que a democracia ateniense era direta, ou seja, o cidadão se autorrepresentava nas assembleias, era excludente, excluía uma série de pessoas do direito à cidadania, era escravista, mantinha a escravidão. Lembrando a vocês também que em Atenas, a divisão geográfica, a cidade era dividida em duas partes. Ágora, né? Aliás, Acrópole, que era a parte alta, onde construíam-se os templos, que tinha função religiosa, e Acrópole, né? Que é a parte alta, que tinha função religiosa, a função de construir os templos, e a Ágora, que era exatamente a parte baixa, onde havia a praça, onde tinha função religiosa, onde os cidadãos se reuniam e se autorrepresentavam e discutiam os votos e etc. Ok? Bom, para por aqui nessa revisão rápida. Espero que esse vídeo ajude você, né, a entender mais o processo e o assunto. Valeu, boa prova amanhã.